Capítulo 7. Diferentes tipos de pessoas com deficiência. Objetivos deste capítulo: conceituar as deficiências física, auditiva, visual, mental e mistas, conforme estabelecidos em lei, discutir a comprovação legal. De acordo com o Decreto 5.296/2004, são consideradas deficiências as seguintes situações para fins de cumprimento de reserva de cota. Deficiência: toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Deficiência permanente: aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos. Incapacidade: uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Pessoa com deficiência habilitada: aquela que concluiu o curso de educação profissional de nível básico, técnico ou tecnológico ou curso superior com certificação ou diplomação expedida por instituição pública ou privada, legalmente credenciada pelo Ministério da Educação ou órgão equivalente, ou aquela com certificado de conclusão de processo de habilitação ou reabilitação profissional fornecido pelo INSS. Considera-se também pessoa portadora de deficiência habilitada aquela que, não tendo se submetido a processos de habilitação ou reabilitação, esteja capacitada para exercício da função. Reabilitado: entende-se por reabilitada a pessoa que passou por processo orientado a possibilitar que adquira, a partir da identificação de suas potencialidades laborativas, o nível suficiente de desenvolvimento profissional para reingresso no mercado de trabalho e participação na vida comunitária. Deficiência física: é a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldade para o desempenho de funções. Algumas definições: amputação: perda total ou parcial de um determinado membro ou segmento de membro. Paraplegia: perda total das funções motoras dos membros inferiores. Paraparesia: perda parcial das funções motoras dos membros inferiores. Monoplegia: perda total das funções motoras de um só membro, inferior ou superior. Monoparesia: perda parcial das funções motoras de um só membro, inferior ou superior. Tetraplegia: perda total das funções motoras dos membros inferiores e superiores. Tetraparesia: perda parcial das funções motoras dos membros inferiores e superiores. Triplegia: perda total das funções motoras em 3 membros. Triparesia: perda parcial das funções motoras em 3 membros. Hemiplegia: perda total das funções motoras de um hemisfério do corpo, direito ou esquerdo. Hemiparesia: perda parcial das funções motoras de um hemisfério do corpo, direito ou esquerdo. Ostomia: intervenção cirúrgica que cria um ostoma, abertura, ósseo, na parede abdominal para adaptação de bolsa de fezes ou urina. Processo cirúrgico que visa a construção de um caminho alternativo e novo na eliminação de fezes e urina para o exterior do corpo humano. Colostomia, ostoma intestinal, urostomia, desvio urinário. Paralisia cerebral: lesão de uma ou mais áreas do sistema nervoso central, tendo como consequência alterações psicomotoras, podendo ou não causar deficiência mental. Nanismo: deficiência acentuada no crescimento. É importante ter em mente que o conceito de deficiência inclui a incapacidade relativa, parcial ou total, para o desempenho da atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Esclarecemos que a pessoa com deficiência pode desenvolver atividades laborais desde que tenha condições e apoios adequados às suas características. Deficiência auditiva:
é a perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz e 3000 Hz. Deficiência visual. De acordo com o Decreto 3.298/99 e o Decreto 5.296/04, conceitua-se como deficiência visual. Cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no menor olho, com a melhor correção óptica. Baixa visão. Significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. Os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60 graus. Ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. Ressaltamos a inclusão das pessoas com baixa visão a partir da edição do Decreto número 5.296/04. As pessoas com baixa visão são aquelas que, mesmo usando óculos comuns, lentes de contato ou implantes de lentes intraoculares, não conseguem ter uma visão nítida. As pessoas com baixa visão podem ter sensibilidade ao contraste, percepção das cores e intolerância à luminosidade, dependendo da patologia causadora da perda visual. O Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido que o portador de visão monoocular tem direito de concorrer em concurso público às vagas reservadas aos deficientes. Apesar desta decisão ter sido tomada inicialmente em relação ao concurso público, a decisão foi transformada na súmula 377, que indica a posição do tribunal para as demais instâncias da justiça brasileira. E a condição de deficiência da capacidade de visão em apenas um dos olhos tem sido utilizada para permitir a participação em seleções em igualdade de condições daqueles que pertencem ao grupo de pessoas com deficiência com enquadramento em cota. Deficiência intelectual. De acordo com o Decreto número 3.298/99, alterado pelo Decreto 5.296/04, conceitua-se como deficiência mental o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a 2 ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho. Deficiência múltipla. De acordo com o Decreto número 3.298/99, conceitua-se como deficiência múltipla a associação de 2 ou mais deficiências. Para fins de fiscalização legal do atendimento aos critérios do Decreto 3.298/99, podem ser apresentados o certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS aos reabilitados ou laudo médico para pessoas com deficiência. Podem emitir o laudo médico, o médico do trabalho da empresa ou outro médico, desde que respeitados os critérios estabelecidos pelo Decreto 3.298/99. O laudo deverá especificar o tipo de deficiência e ter autorização expressa do trabalhador para a utilização do mesmo pela empresa, tornando pública esta informação. Para elaborar o laudo, o médico pode utilizar avaliações de outros especialistas, do médico assistente da pessoa com deficiência ou outros profissionais. Caberá ao médico do trabalho, familiarizado com os critérios do decreto, avaliar o paciente e, em posse das informações clínicas apresentadas no laudo do médico assistente, orientar seu paciente sobre o preenchimento ou não dos critérios de enquadramento, emitindo relatório médico dentro da ética e dos preceitos supracitados, assim como dar seguimento nas adaptações necessárias ao posto de trabalho. Eventualmente, médicos do trabalho podem ser solicitados a avaliar laudos de médicos ou outros profissionais, sem a presença do candidato, em um processo de avaliação prévia do atendimento aos critérios de elegibilidade do Decreto 3.298/99. Recomenda-se que o médico do trabalho não emita parecer sem avaliar clinicamente o próprio candidato ou candidata. Ao médico compete assegurar o atendimento ao candidato e o esclarecimento à empresa da necessidade de avaliação clínica de cada um dos candidatos, com a realização de anamnese e exame físico antes da emissão de laudos ou relatórios técnicos, sendo qualquer atitude contrária a esta passível de causar dano por ação ou omissão, contrariando o disposto no Código de Ética Médica. Checkbox. Ao final deste capítulo, você deve saber que
Deficiência é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade dentro do padrão considerado normal para o ser humano. Incapacidade é uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. A deficiência, para fins de enquadramento, pode ser classificada como física, visual, auditiva, intelectual ou múltipla, de acordo com o Decreto número 3.298/99, artigos 3º e 4º, com as alterações dadas pelo artigo 70 do Decreto número 5.296/04. O laudo para fins comprobatórios pode ser emitido pelo médico da empresa ou outro médico e deverá especificar o tipo de deficiência e ter autorização expressa do empregado para a utilização do mesmo pela empresa, tornando pública a sua condição. A prática do pré-enquadramento, além de cercear a boa conduta médica, é restritiva e segregadora, uma vez que limita o olhar holístico ao candidato a uma análise falha, limitada e insuficiente de relatório. O médico do trabalho deve dedicar-se a encontrar soluções junto com o empregador na remoção de barreiras para a inclusão. Saiba mais acessando os documentos legais no site da ANAMT e da Rede.